Então, na aula de hoje, nós vamos tratar da filosofia pré-socrática. Lembrando que a primeira aula, ao tratar o conceito, algumas palavras-chave eu pedi para que vocês colocassem essas palavras-chave. Eu até também anotei essas palavras-chave. É claro que a primeira palavra foi filosofia, depois de filosofia foi a palavra saber, como a grande palavra para que a gente explicasse a filosofia. Eu lembrei para vocês que a filosofia não é um saber qualquer, falei de alguns saberes que existem na nossa vida cotidiana e pedi para que vocês colocassem a palavra relevante, o saber relevante. Depois, algumas perguntas que elas precisam acontecer a partir do talma e não é do patos, né, do talma da admiração e do patos o espanto. O que, né, que é a coisa em si, porque o elemento que antecede as coisas em si, ou seja, todas as coisas elas são por causa de alguma outra coisa, por conta de algum motivo, então é algo que antecede. Eu até falei para vocês que esse porquê, além de ser a motivação, é o elemento anterior. E todas as coisas são para alguma coisa, não é? Ou seja, a pergunta para quê, que é o depois. Então, o que? O antes e o depois. E essas perguntas, elas sendo respondidas com uma capacidade humana, nós temos essa capacidade, todas as pessoas têm, a não ser que elas tenham algum problema no pensamento, não é, na mente, que é a capacidade de racionalidade. E aí eu pedi para que vocês colocassem a palavra, neste caso, razão, porque é com ela, inclusive, que nós vamos trilhar todo esse caminho da filosofia. E no vídeo que nós vimos da Viviane Moser, que ela falava também, partindo daquela citação de Aristóteles, né, de que a filosofia nasce com o espanto, nós vimos uma frase que eu até anotei aí no chat, que pensar é ter coragem de mudar. O texto até falava de que onde não há pensamento racional, questionamento, perguntas para serem feitas, a tendência, em tese, naquele grupo, naquela sociedade, é que as coisas não se modifiquem. O texto até falava, mas lá onde há questionamento, há possibilidade, neste caso, de mudança. Então, basicamente, é um resumo da nossa aula passada. Nesta aula de hoje, nós vamos tratar do início da filosofia, especialmente desta diferença entre a compreensão dos fenômenos físicos, daquelas coisas que nos rodeiam, e aí a filosofia começa por aí, começa a tratar, não é, desses fenômenos, até chegarmos em fenômenos que a gente vai chamar de fenômenos humanos. Tem duas palavrinhas que vão aparecer aí no slide, que são palavrinhas também chaves, né? Physis e nomos. E nós vamos entender esses elementos, ok? Acho que foi isso da aula passada. Eu vou agora desligar a minha câmera e vou, não é, projetar o slide, certo? O slide para que a gente, não é, de certa forma, vá acompanhando o, o desenrolar aí do texto. E espero que vocês, no texto, vão marcando as coisas que vão aparecendo. Então, o título pré-socrático, físicos e sofista. No século VI a.C., começaram a aparecer nas colônias gregas, na Ásia Menor, algumas pessoas que elas foram chamadas de sábios. Posteriormente, essas pessoas foram, né, chamadas também de filósofos.
aqueles que sabem, ou seja, aqueles que têm uma sabedoria. Claro que sábio poderia ser a pessoa do oráculo, não é? Poderia ser o adivinho. Então, todas aquelas pessoas que sabiam, elas eram consideradas sábias. A diferença mais tarde desses sábios para outros sábios é que a sabedoria dos filósofos era uma sabedoria mais concreta, uma sabedoria, como a gente diz aqui, não é uma sabedoria da racionalidade, da e na racionalidade. No início, lá por volta do século VI a.C., esses filósofos eles não vão ser considerados, não é, igual, diferentes de outros filósofos ou de outros sábios, né? Esses sábios não vão ser considerados diferentes de outros sábios, né? A diferença principal, como eu disse para vocês, é que essa sabedoria, ao utilizar a racionalidade, é uma sabedoria prática. Consegue, por exemplo, não é, prever eclipses, medir a distância de navios no mar, traçar mapas da Terra, construir relógios do Sol. Na aula passada, inclusive, nós falamos aqui que a filosofia não tem assim uma utilidade prática, mas vocês percebem já nesse primeiro slide que a filosofia ela começa com esse saber prático, né? Com esse saber que, de certa forma, vai servir e muito a uma determinada população, a um determinado grupo de pessoas. Era importante saber a distância do navio para a próxima ilha? Claro que era importante. Era importante, por exemplo, saber que dia vai chover e que dia não vai chover? Claro que é importante. Esses saberes são úteis? São. Não é? Esses saberes são de uma grande utilidade para aquela população. Então, junta-se aí, com esses primeiros filósofos, não é, o chamado saber teórico e prático. A teoria, né, se juntando aí com a prática. E eles foram originais, foram práticos, como diz o slide anterior. Por quê, né? Porque eles trataram de coisas do dia a dia. Por exemplo, a chuva, o raio, o trovão. Na aula passada eu falei para vocês que não caberia numa mente mais esperta, usando a racionalidade, que lá em cima de uma nuvem tinha um Deus com um saco nas costas controlando os raios. Era a mesma coisa da gente acreditar aqui que na Ilha do Fogo tem uma serpente amarrada com 3 cabelos de Nossa Senhora. E aí em tese, a mesma compreensão, não é? E os gregos, esses filósofos, eles vão, nesse sentido, desconfiar desse tipo de explicação. E vão começar a falar da chuva, do raio, do trovão, do cosmo. E, como dizia Aristóteles, de coisas mais complexas, porque filosofia é a realidade complexa. Como diz aí o slide, explicações sobre a origem mesma do universo, que era o elemento, digamos assim, mais complexo. E aí o texto diz que é na comparação dessas explicações sobre o mundo natural com aquelas dadas pelos mitos e pelas crenças populares que nos damos conta da emergência de algo novo. E eu grifei, ainda deixei em negrito, então grifem também essa parte. O uso da especulação racional na tentativa de compreender a realidade que se manifesta às pessoas. Portanto, não repetindo o que eu falei, não tem como acreditar na mulher de 7 metros, porque isso não vai caber na racionalidade. Vai caber na imaginação, porque o pensamento também imagina, né? Quantas coisas a gente não
Imagina, a gente é tão, a mente da gente é tão cheia de imaginação que quando eu era criança, né, eu acreditava que se a pessoa soltasse um pum dentro de uma garrafa, tapasse a garrafa e enterrasse, um tempo depois nascia um saci. Imagina, né? Você acreditar nisso, né? Aí um bocado de criança dando pum, pum dentro de uma garrafa, tapando a garrafa e enterrando para ver se nascia um saci. Ou seja, na cabeça nas cabeças racionais, isso não cabe. Então, a grande sacada, ou a grande, digamos assim, a grande virada nesta época foi usar a racionalidade para explicar os fenômenos, para explicar as coisas, inclusive para explicar as pessoas. Então, nós vamos ter a explicação do mundo, da realidade física, e vamos ter a explicação da realidade humana, de forma racional, usando a racionalidade. Ou seja, os mitos vão continuar existindo? Vão. As lendas, os ditos populares, as crenças religiosas, elas vão continuar explicando, elas vão continuar explicando. Porém, não é? Essas explicações para essas pessoas que nós estamos chamando aqui de filósofos, isso não cabe. E aí, claro, que eles vão procurar uma outra explicação, um outro modo de explicar. E aí, anota essa palavra que está em negrito, certo? A palavra é physis. Vou até anotar também, porque ela é uma palavra-chave. Então, durante todo o século VI, foi sobre a physis, o mundo natural que se exerceu, sobretudo, a especulação racional dos gregos. Ou seja, os gregos, como está dito aí no slide anterior, vão olhar para a chuva, que é um fenômeno físico da realidade natural, e vão explicar esse fenômeno. Então, a especulação é sobre a physis. Então, a filosofia, ela nasce como física, né? Não como física da atualidade, o texto fala isso, né? E os primeiros filósofos foram acertadamente também chamados de físicos, ou não é, de pessoas que olhavam para o mundo natural e que começavam, a partir daí, explicar os fenômenos da natureza. E aí, não é, o autor lembra, e lembra muito bem, que a palavra física, que provém de physis, não corresponde àquela que é objeto da física atual. Né? Veja que essa física é a física da realidade, não é? Dos fenômenos naturais, sejam eles ocorridos aqui na Terra, como uma catástrofe, não é? Tipo um terremoto, seja um fenômeno ocorrido, não é, fora aqui da Terra, tipo um eclipse. Portanto, são fenômenos da physis ou da física. Os gregos não apreenderam a physis, por exemplo, num contraste com o biológico ou mesmo com o psíquico, porque na physis tudo existe. Existem esses fenômenos naturais da realidade, digamos assim, da realidade física. Estou procurando aqui uma palavra para ser mais bem claro, não é? Da realidade concreta, da realidade sensível, mas também da realidade não sensível, da realidade sensorial, da realidade biológica ou da realidade psíquica. A palavra physis engloba tudo isso. Veja, a palavra physis vem de fen, quer dizer emergir, nascer, crescer, fazer nascer, fazer crescer. E designa tudo o que brota, o que cresce, o que surge, o que vem a ser. Portanto, no mundo físico existem todas as coisas. E é desse mundo físico que essas coisas são originadas.
Não só coisas materiais, mas coisas também imateriais. Não apenas plantas, animais, mas também as pessoas. Ou seja, é do mundo físico que tudo existe, que tudo brota, que tudo cresce, que faz crescer, que faz nascer e que, claro, não é se transforma. Ou, como tem aí essas últimas palavrinhas do slide, que estão em negrito, as últimas mesmo, vem a ser. Né? Vem a ser. Né? Se nós temos no mundo físico a origem, temos no mundo físico a transformação, a possibilidade. Portanto, os primeiros gregos não, desculpa, desculpa, gente, os primeiros filósofos, não os primeiros gregos, mas os primeiros filósofos vão utilizar a sua racionalidade para explicar o mundo físico. E aí a outra palavra que eu queria que vocês anotassem, não é? Aliás, eu quero que você... Oi? Tem uma menina pedindo para o senhor aceitá-la aqui na ligação. Só aceita com o e-mail institucional. Tá bom, obrigada. Tá todo mundo convidado, inclusive. Não tem ninguém sem estar convidado. O contraste, inclusive, isso, né, até atrapalha isso, né? Inclusive, o e-mail institucional é para isso, né? Para que a pessoa já entre na sala, ela não fique, inclusive, atrapalhando a aula. O contraste, esse contraste, ele eu diria para vocês, revolucionário. Para a gente não é, eu vou dizer para vocês por que não é revolucionário. Né? Mas o contraste que os gregos vão descobrir é que existe ali, não é, uma diferença entre leis que são físicas e leis que são humanas. Aí eu pedi para vocês, não é, anotar essa segunda palavrinha que está em negrito. Acho que vocês já anotaram physis, e agora anotem nomos. Physis e nomos, que é o contraste entre ordem natural e ordem humana. Eu também queria que vocês anotassem uma palavrinha e o significado desta palavra, porque ela é importante na nossa discussão aqui da disciplina. Eu vou falar eu vou estar com essa palavra durante muitas aulas, a palavra ordem, anotem, certo? Ordem, e aí coloque o conceito, por favor. Organização. Ordem, organização. Certo? Anotaram? Ordem, organização. Professor, nomos significa o quê? Nomos significa lei humana. E physis, lei do mundo natural. Aí nós estamos frente a duas leis. Ou dois tipos de organização. Ou dois tipos de ordem. Veja, foi fantástico essa descoberta. A descoberta de que essas ordens agem de maneira diferente. Ou essas leis são diferentes. Isso foi fantástico. Para a gente é uma besteira isso, que a gente sabe que as nossas leis humanas não podem ser comparadas às leis naturais, não é verdade? Nós sabemos disso. Ou seja, de um lado, nós temos leis que são eternas, imutáveis, inexoráveis, que nós, seres humanos, vamos compreender, descobrir, mas a gente raramente, eu vou dizer raramente porque nós estamos fazendo miséria no mundo, né? Eu vou dizer assim, raramente nós vamos alterar essas leis. São leis naturais da natureza. Então, raramente eu vou colocar num laboratório um experimento para poder depois interferir na primavera, no verão, no outono e no inverno. Pode ser que o inverno seja menos frio e o verão seja menos quente ou mais quente, mas esse verão, esse inverno, ele vai existir. Então, é uma lei que ela é natural. É uma lei da física.
Por outro lado, tem uma lei que é humana. Veja que fantástico essa descoberta. Que fantástico. As leis humanas, elas podem se modificar. Para a gente isso é uma besteira, a gente sabe que pode, mas antes a explicação é que tudo estava previsto, tudo estava predeterminado, tudo estava dentro de uma ordem natural. Então, aquele costume jamais seria modificado, aquela lei política jamais seria modificada. Todas as pessoas deveriam seguir esse curso, o curso que estava previsto, o curso do destino, isso era a lei humana do passado. E os gregos dizem: não, as leis humanas, sejam elas escritas, orais, costumes, regras de conduta, a própria linguagem é constituída pelos seres humanos. Então, essas leis podem ser modificadas. E por que eu disse que isso é fantástico? Porque na hora que se descobre isso, você pode alterar o futuro. Veja, eu falei para vocês que eu não posso alterar o outono, o inverno e o verão, mas eu posso alterar a organização da sociedade, eu posso alterar a ordem da sociedade. E aí, os gregos passam a interferir nesta ordem, passam a compreendê-la, a conhecê-la e a propor uma forma diferenciada de organização. Poxa, isso, né, isso foi revolucionário, isso foi fantástico, quando não mais os oráculos, não mais o destino, não mais os deuses definiram a ordem da sociedade. Quando eu digo não mais, coloco entre aspas, né, porque ainda vai demorar um bom tempo para que a sociedade perceba que a organização está nas suas próprias, não é, mãos. Essa palavrinha que está azul aí, eu chamo de azul. Eu sou meio ruim com cores, certo? Dessacralização. Vocês sabem o que significa essa palavra? Já viram essa palavra em algum lugar? Já? Povo calado. Já, mas não sei dizer o que é. Pronto, eu queria que alguém dissesse isso. Eu já vi, mas não sei o que é. Entendeu? Para a gente explicar essa palavra, a gente vai. Vamos trabalhar com outra, certo? Vamos trabalhar com a palavra que está na metade dessa aí. Sacra, estão vendo? Está dentro da palavra, sacra. Sacra, vocês sabem o que é, né? Sagrada. Não é isso? Então, se a gente tem uma sociedade que se define pelo sagrado, significa dizer que as coisas vão ser explicadas e compreendidas na relação com o sagrado, na relação com a religião, né? E quando você fala sagrado, a gente se remete à religião, a gente se remete aos deuses. Para ficar mais fácil, vocês sabem que na Idade Média, lá na Europa, vigorou a vontade da Igreja Católica, do cristianismo, então, né, se vigorou essa vontade, a ordem, a organização dependia, eu vou dizer não era, mas vou dizer, dependia da religião, dependia do sacro, do sagrado, não é? Os gregos também, por muito tempo, a ordem dos gregos dependia dos deuses, das religiões, porque quando nós estamos na Grécia, nós falamos de religião no plural, certo? Não de um monoteísmo, certo? Porque não tem apenas uma religião, nós falamos de um politeísmo, né? De muitas religiões. No século V, século VI, VI, parte da sociedade, não vou dizer que a sociedade grega toda, ela poderia pensar sem o sagrado. Poderia se, eu não sei se coloca essa palavra, se livrar, não vou botar não, que é muito forte.
né? Ela poderia, neste caso, né, ter uma outra concepção, ter uma outra possibilidade de compreender as coisas que não fosse pelo sagrado. Então, nós podemos dizer que, neste momento, quando você tem uma outra possibilidade, podemos dizer que está existindo um fenômeno, não é? Podemos chamar esse fenômeno social, político, religioso, é um fenômeno social, não é? Chamado de dessacralização. Ou seja, naquele momento, os deuses já não falavam tanto para a sociedade. Então, aquela sociedade não era tão sagrada. Muitos de vocês já estudaram Renascimento, que o Renascimento está ali, né, iniciando no século XV, XVI. Também no século XV e XVI, esse fenômeno chamado dessacralização, ele estava acontecendo lá na Europa. Ou seja, a igreja já não estava dominando tanto e a sociedade estava tomando a rédea de sua ordem, de sua organização. Então, no século V a.C., os gregos passavam por esse fenômeno, pelo fenômeno da dessacralização, onde o sagrado não impunha todas as regras. Ora, se o sagrado não impõe todas as regras, eu posso pensar de forma diferente. Eu posso buscar alternativas diferentes. Aí, vamos dizer que é a fome com a vontade de comer. Ou seja, você tem os deuses, não é, que estão ali, neste caso, não mais determinando a explicação da ordem, e tem os filósofos com vontade de explicar a ordem pela via racional. Então, a fome com vontade de comer, os filósofos querendo, não é, explicar os fenômenos com a racionalidade e tendo espaço, ou seja, estando, entre aspas, livres, porque eu não posso dizer que eles eram totalmente livres. E por que não posso dizer isso? Porque quando eu falar de Sócrates, o pobre do Sócrates, ele vai ser condenado, não é, à morte, porque as ideias dele eram muito revolucionárias. Mas vou dizer que tinha liberdade, você tinha liberdade, tinha as consequências, mas tinha a liberdade. E esses primeiros filósofos, não é, que se preocuparam com o nomos, tiveram espaço para poder dizer a ordem não é natural. A ordem humana não é igual à ordem da natureza. E como eu disse para vocês, trabalhando o slide anterior, isso foi fantástico. Por quê? Porque eles interferiram no futuro. E claro, não é? O que ajudou também a eles passarem a ver o nomos de forma não natural foi o contato, como está dito aí no slide, o contato com outras culturas que já havia, não é, revelado a diversidade de valores, de leis, de costumes, de regras, de condutas. E aí, né, repetindo, está aí no final do slide, e esses sábios foram levados a concluir que o nomos não era natural, mas sim produto da convenção humana, ou seja, do acordo, ou da disputa, ou do forte que se sobrepõe sobre o mais fraco, mas tudo isso era uma realidade humana. Esses sábios que se preocupam com nomos, eles são chamados de sofistas. Sofistas vocês já ouviram falar, né? Neles? Os sofistas? Só pela apostila. Só pela apostila? Sim. Mas nós vamos falar deles. Claro que não vai ser o momento ainda de nós
detalharmos, eu vou ter apenas aí 2 slides sobre os sofistas, e depois, no final desse texto, nós vamos falar mais deles. Então, não fiquem agoniados, agoniadas, porque eu não vou falar muito dos sofistas agora. É porque a própria proposta do texto é só dizer que os sofistas foram responsáveis para estudar o nomos, certo? E claro que depois a gente dá mais detalhes sobre os sofistas. Eu gosto muito dessa frase, ou desta oração, e às vezes eu coloco essa oração como questão de prova. Eu peço para explicar isso e colocar isso com um exemplo concreto. E vou ler para vocês aí, né? Tendo assim tirado ao nomos seu fundamento absoluto divino, os sofistas passavam a fundá-lo num próprio arbítrio dos homens. E aí eu peço para explicar esta oração. Para você está difícil? Vou detalhar. É o que eu falei antes, no slide anterior. Os sofistas tiraram do nomos o fundamento religioso, que era absoluto. Nós sabemos que, se tratando de religião, a verdade está estabelecida. Não há questionamento sobre. Não há. Então, se a religião diz que a sociedade é de uma forma, você não questiona, porque se você questionar, os deuses vão lhe punir. Portanto, os sofistas, eles tiraram da organização humana, do nomos, esse fundamento religioso. Eles tiraram. Não é o fundamento religioso. É o quê? E aí está a frase explicada. É a vontade, é a liberdade, o arbítrio dos próprios seres humanos. Não é a regra religiosa, o dogma religioso, que define o que é um costume na sociedade. Não é o dogma religioso. O que define o costume numa sociedade é a vontade, é a liberdade, é a determinação dos próprios homens ou das próprias pessoas. Portanto, os sofistas fizeram isso. Eles disseram, olha, a sociedade ela se modifica e depende da gente. Não depende do oráculo. Não depende do Deus da chuva, do Deus do trovão, do Deus da terra. Não depende. Depende de nós mesmos. E como diz aí esse slide, esses homens, eles, os sofistas, propunham educar, preparando-os para assumir plenamente essa condição de alteração da ordem. E aí os sofistas, que foram professores, sábios, certo? Sábios, eles eram pessoas preparadas, eles disseram, olha, homens, vocês têm condição de mudar a ordem, mas vocês ainda não têm uma formação para isso. Vocês não foram educados para isso. Então, nós, professores, sofistas, nós vamos ensinar vocês, para que vocês assumam plenamente a condição de cidadão. E o que era assumir essa condição de cidadania? Era fazer a lei, modificar a lei. E o que vai ser a lei? A ordem da sociedade. Lembra da palavrinha ordem que eu pedi para que vocês anotassem? A lei seria ordem. E aí eu grifei nesse slide, no final. E ser bom cidadão consistia não apenas em bem conduzir-se, mas ser capaz de administrar a cidade. Ou seja, não era ter apenas autodomínio, autoconhecimento, ou o próprio conhecimento que vai ser adquirido por essas aulas dos sofistas, mas também de regir, de administrar, de prover a cidade de ordem. E foram os sofistas
né, que fizeram isso. E aí eu não vou adentrar muito nisto, porque eu tenho outros slides, não é, que não vou trabalhar hoje, porque não é hora ainda, mas a técnica que os sofistas utilizavam era a técnica de ensinar as pessoas a ter um discurso que fosse convincente, como está dito aí, né? Os sofistas, né, ensinavam uma técnica de compor um bom discurso, de usar bem a palavra, de falar bem sobre todas as coisas. E por quê? Porque a ordem política de Atenas determinava isso. A ordem política de Atenas dizia: as coisas serão resolvidas no ágora, ou seja, numa assembleia de pessoas que vão ter a oportunidade de apresentar as suas propostas. Mas não é apresentar por escrito, é apresentar oralmente. Não é como hoje que as pessoas precisam apresentar um projeto de lei. Um projeto é algo escrito, algo predeterminado. Lá não tinha esse projeto escrito. As leis surgiam a partir da intencionalidade e é apresentado pela oralidade. Veja, eu tenho uma intenção, mas eu preciso passar essa intenção em forma de discurso. Só que não pode ser qualquer forma de discurso. Tem que ser um discurso convincente, como diz aí, né, no slide. Eu preciso ter o domínio da palavra, porque se eu tenho um domínio da palavra, eu tenho um domínio da Assembleia. Se eu tenho um domínio da Assembleia, eu tenho o poder político. Numa cultura em que o indivíduo se realiza dentro de sua polis, e em função dela, o sucesso na política se confundia com o sucesso pessoal, com a vida bem-sucedida, com a própria felicidade. E aí vem outro detalhe importante. Outro detalhe importante. Ser político, ter uma proposta aprovada a partir da sua capacidade de oratória, de convencimento, isso era o gozo da felicidade humana. Não se fazia isso por dinheiro. Os políticos não tinham salário. Não é? O político seria aplaudido quando uma proposta sua fosse aprovada e ele saía dali com o ego massageado. Ele saía dali feliz. Ele dizia: eu ganhei não só o dia, eu ganhei a vida. Porque a minha ideia ela foi aprovada. Portanto, como diz no final do slide, não havia, pois, saber mais cobiçado do que esse que os sofistas diziam ter o poder de transmitir. Então, eu queria ser feliz, e aí eu pagava pela minha felicidade. Como é que eu pagava pela minha felicidade? Eu procurava o professor sofista para ele me ensinar a falar. E o professor sofista me ensinava a ter a arte do discurso, a arte da oratória. E eu ia lá para a assembleia e dava um show de palavra. E aí, né, aquela minha proposta, ela era aprovada por unanimidade, com aplausos. E eu saía dali feliz, contente. Contente. E aí, como eu vou dizer para vocês, quando eu falar sobre os sofistas, não era barato a aula, não era barato. Você pagava caro para poder os sofistas ali ensinar a arte da oratória. E os sofistas ensinaram. Né? De novo, a vontade se encontrando, a fome se encontrando com a vontade de comer. O regime democrático, que pedia que as pessoas falassem, e os professores que ensinavam as pessoas a falar. Era a fome se encontrando com a vontade de comer. Mas eu não vou, não é? Não vou me alongar nessa coisa dos sofistas, porque eu tenho aulas, não é uma aula só para isso, quando a gente estiver falando dos sofistas. Mas eu quero que vocês entendam, que eu quero que vocês entendam, né, que há uma diferença entre a physis, lembra, não é? Que é o mundo natural, e
o nomos, que é a ordem humana, e que os sofistas foram os responsáveis para trabalhar a ordem humana. A physis, como nós vamos ver agora, quem são os responsáveis são os filósofos, matemáticos, certo? A escola de Mileto, a escola de Pitágoras de Samos, essas escolas que irão estar trabalhando os fenômenos naturais. Conseguiram entender, gente? Sim, professor. Essa diferença entre nomos e physis, certo? E aí entramos nessa parte mais física, para depois a gente entrar na parte humana, que é a parte dos sofistas, com toda a crítica que Platão vai fazer aos filósofos sofistas. Mas eu não vou fazer essa crítica agora. Meteorologia, cosmologia, cosmogonia são fenômenos da física, são fenômenos, não é, naturais. E aí, não é, o autor lembra que algumas questões que ocuparam os primeiros filósofos não nos parecem em absoluto filosóficas. Por quê? Porque elas tratam das coisas naturais, dos fenômenos naturais. Então, as respostas a essas questões procuraríamos hoje, de preferência, nas questões, não é, físicas ou empíricas. Que questões são essas? A chuva, o raio, o trovão, e aí a meteorologia, tão importante, não é? Veja, eles fundaram isso lá no passado, os físicos, não é? Os filósofos, e não perceberam que estavam fundando algo muito útil. Não tem noticiário que a gente assista que não tenha previsão de tempo. Você liga no noticiário das 4 horas da manhã, tem. Liga no de 8 horas da manhã, tem. Né? Liga no de 1 hora da tarde, tem. Liga no de 8h30 da noite, tem. Liga lá no finalzinho, né, da noite, chegando no outro dia de meia-noite, também tem. Por quê? Porque é importante a meteorologia. A descrição do cosmos, a cosmologia, até, certo? A própria formação do universo, a chamada cosmogonia. Então, não vai existir diferenças entre assuntos filosóficos e assuntos científicos quando se começa a especular racionalmente. As ciências, não é, que hoje são empíricas, aquelas que têm instrumentos para provar o que diz, elas nasceram especulativas, claro, não é? Não tem condições de você pensar um telescópio, né? Pensar uma nave espacial que vai, sai da Terra e fotografa a Terra. Não tem condições. E, portanto, era de uma forma especulativa, mesmo que esses discursos, né, essas observações, essas explicações, elas não pudessem ser, neste caso, de forma alguma, comprovadas, porque não existiam os instrumentos. Mas se fazia, sim, e fazia, não com muita propriedade, né, com muita inteligência, com muita sabedoria, as especulações racionais sobre os fenômenos. A busca de princípios. Por quê? A busca de princípios. Veja, os mitos, as lendas, as religiões, elas geralmente tinham respostas sobre o que veio primeiro. O que é que veio primeiro? O que é que se originou? Então, a busca de princípios. E aí tem uma palavrinha, essa primeira palavra que está em negrito. Arqué. Arqué. Anotem aí, arqué. Certo? Arqué é o que vem primeiro. E os filósofos, esses físicos, passaram a fazer um estudo muito longo, muito complexo sobre o que é a primeira causa. Todas as coisas surgiram de que coisa? Porque teve que ter uma coisa primeira para surgirem outras
outras coisas. Arqué, seja no campo da física, da ética, da lógica. E aí tem o conceito de arqué, está no finalzinho do slide, né? Marquem aí no texto. O que é o arqué? Aquilo de que todas as outras coisas são derivadas, ele próprio não sendo derivado nem deduzido de nada. Vou repetir. Aquilo de que todas as outras coisas são derivadas, então é o elemento primeiro. Ele não foi derivado de nada, deduzido de nada, então ele é o primeiro. Ele próprio não sendo derivado nem deduzido de nada. Ele é o primeiro elemento. E aí eu perguntaria para vocês, certo? Eu vou até abrir o chat ali. Eu vou lá no chat. Depois eu volto aqui a a apresentação. Quem é o nosso arqué? Seguindo o que o slide disse, não é? Seguindo aqui, certo? Seguindo aqui o que diz o slide. Seguindo aqui o que diz o slide. Esse finalzinho aqui. Certo? Aquilo de que todas as outras coisas são derivadas, ele próprio não sendo derivado, nem deduzido de nada. Escrevam aí, quem é o nosso arqué? Quem é? Quem é o nosso arqué? Vocês sabem? Quem mais? Vocês têm certeza disso? Joseane, Aquine, Luísa. Tem certeza? E os outros? E os outros? Quem é aquilo de que todas as outras coisas são derivadas, ele próprio não sendo derivado nem deduzido de nada? Todas as coisas. A pedra, o ar, o vento. Opa, ainda bem. Eu pensei que eu estava numa sala cheia de herege. É Deus mesmo. Muito bem, é Deus mesmo. Nosso arqué, para aqueles e aquelas que acreditam em Deus, é Deus, certo? É Deus. Para as pessoas que acreditam, Deus é o princípio, né? Ele é o elemento, ou ele é a coisa, não é? Que todas as outras coisas são derivadas. Alguém falou Eva? Aliás, é melhor dizer Adão e Eva, né? Porque eu já ia dizer o contrário e aí ia sair um palavrão aqui, né? Adão e Eva. Não, porque alguém criou Adão e Eva, né? Então, eles podem ser os primeiros humanos, mas para serem humanos, teve algo que os criou, não é verdade? Então, não é, Amanda disse que pensou na forma de humanos. Não. Na verdade, o arqué, Amanda, a verdade, o arqué é aquilo que é primeiro, certo? É o elemento primeiro que vai dar origem a tudo, a todas as outras coisas. E aí, seja as coisas materiais, imateriais, certo? É isso. Não, mas foi bom você ter colocado Adão e Eva, não se preocupe, não, é sempre bom, porque aí a gente explica melhor a situação, certo? Lembre-se que essas coisas que vocês colocam, e eu só vejo quando eu venho para essa tela aqui, eu não vejo quando eu estou lá na outra tela, quando eu estou apresentando a tela, elas são boas porque a gente interage. Deixa eu tomar água aqui.
Mas eu vou voltar para a tela. Não sei se eu volto para a tela ou fico aqui com vocês, eu não sei. O que é que vocês acham? Aliás, eu nem posso ficar aqui, porque eu preciso ir para lá mesmo. Não tem como. Mas eu vou voltar para lá, certo? Então, vocês já descobriram que o nosso arqué é Deus. Certo? Aristóteles, ele não é... Vai dizer causa que é o elemento primeiro, em 4 sentidos. Aristóteles ele é mais complexo quando ele quer explicar uma coisa. Ele vai dizer, nós só podemos entender o que é uma coisa quando a gente descobre dela 4 causas. 4 causas. E aí tem a causa material, a matéria de que a coisa é feita, a causa formal, a essência, aquilo que identifica a coisa como aquilo que ela é fundamentalmente, a causa eficiente, aquilo que produz a coisa, que é a causa final, e, certo, não veja, a causa material, a formal, a eficiente e a final. A causa final, aquilo em vista do que a coisa é feita. As 4 causas. Anotem a material, anotem a formal, anotem a eficiente e anotem a causa final. Para explicar isso, eu vou ter que ligar aqui a cam, certo? Eu vou ter que ligar a minha câmera para poder, explicar. Vou parar aqui a apresentação e vou mostrar para vocês isso aqui. Estão vendo? Viram? Sim. Um pandeiro. Certo? Então, vamos explicar as 4 causas de Aristóteles com esse, pandeiro. Primeira causa é a causa material, certo? Nós temos couro, nós temos metal, está aqui, e temos, madeira. Temos madeira. Tem uma coisa aqui que não faz parte do pandeiro. Uma fitinha aqui, do Senhor do Bonfim. E aí, claro, vocês já sabem de onde veio esse pandeiro, lá de Salvador. Então, aqui nós vamos ter a causa material, certo? Aqui nós vamos ter, os elementos que são importantes para que essa coisa ela seja feita. Essa coisa que a gente vai chamar de pandeiro. A segunda causa é a forma. Veja, eu nunca vi um pandeiro em forma triangular. Como também nunca vi um pandeiro quadrado. A forma do pandeiro é essa. Não é? Tem que ter esses negocinhos que faz o barulho. Então, a forma do pandeiro é essa. Certo? Que é a causa formal. A causa eficiente. A causa eficiente é que esse pandeiro, para ser pandeiro, ele precisou de que alguém pudesse, fazê-lo, construí-lo, tivesse a ideia. E
de certa forma, deixasse ele desta forma aqui. Ok? Que é o pandeiro. Então, eu tenho materiais que estão disponíveis, que são disponibilidade, não é? Eu tenho a forma, que gera a identidade, e eu preciso de alguém que coloque isso em movimento. Mas também, não é? Isto está dentro daquela perguntinha que vocês anotaram quando eu falei de filosofia, do conceito. Tem que ter a causa final, a última causa. É para quê? Certo? Este pandeiro, este aqui, ele não está aqui comigo para eu fazer samba. Ele está aqui comigo para eu colocar aqui na minha biblioteca. Como enfeite, ele é um artesanato, esse pandeiro. Mas, em tese, os pandeiros são feitos para quê? Em tese, os pandeiros são feitos para, não é, festividades. O pandeiro é um instrumento musical. Ele é feito para compor, não é, a música, né? É feito para compor, né, os instrumentos que darão, não é, som à música. Portanto, Aristóteles vai dizer que, para descobrirmos o que é uma coisa, é necessário, não é, que identifiquemos as 4 causas. Essas 4 causas, inclusive, elas vão voltar, porque nós vamos falar ainda, não é, de Aristóteles, certo? Vou voltar lá para o slide. Entender as 4 causas, gente? Sim, né? Sim. Ou seja, para Aristóteles, para a gente saber o que é uma coisa, é preciso ter as 4 causas. E aí, quando eu estiver em Aristóteles, eu vou dizer que é muito importante, por exemplo, essa causa eficiente. Certo? Por quê? A causa eficiente, para Aristóteles, vai determinar quem vai ser o arqué, qual vai ser o elemento primeiro. Porque, não é, o elemento primeiro, em tese, é a causa eficiente. É aquilo, não é, em vista do que a coisa é feita. Desculpa, é aquilo que produz a coisa, aquilo que a coisa, aquilo em vista de que a coisa é feita é a causa final, é o objetivo, certo? Mas a causa eficiente é o elemento que vai se encontrar com o arqué, ou a causa primeira. E aí nós vamos ter algumas escolas que vão falar dessas causas, ou dessas causas, quando eu digo, estou falando no plural, porque, em tese, para cada filósofo, nós teremos um arqué, ou uma causa, ou um elemento criador. E aí nós vamos para a escola de Mileto, os filósofos lá da região de Mileto. Os primeiros filósofos são da cidade de Mileto, e estiveram, basicamente, pesquisando e observando no século VI. E aí nós temos 3 filósofos, basicamente, aí, né? Tales, Anaximandro e Anaximenes. O ponto de partida de sua especulação parece ter sido a verificação da permanente transformação das coisas, não é, umas nas outras. Qual a intuição básica desses filósofos? É que, se uma coisa se transforma noutra, então, aqui do pandeiro, eu tenho a árvore que se transformou na madeira e a madeira veio compor o pandeiro. Eu tenho o couro, né, que era o animal, então do animal surgiu aqui, não é, o couro. Eu tenho o tecido, né, que pode ter sido aqui do algodão, não é, da planta algodão. Eu tenho o metal, que ele veio do minério. Eu tenho aqui um outro instrumento que eu esqueci, uma outra causa material que eu esqueci de dizer para vocês, né? Quando eu mostrei o pandeiro, que o pandeiro está pintado, né? Eu esqueci de falar que ainda tem a tinta, né?
como causa material. Tem essa tinta aqui, né? Que veio lá dos elementos químicos, né? Para a composição da química, da tinta, desculpa. Então, veja, a intuição desses filósofos é que esse elemento primeiro, que vai se transformando, que é o derivador de outros elementos, desse elemento deriva tudo. Portanto, né, poderíamos dizer que todas as coisas são uma só, do ponto de vista que elas nasceram de um elemento primeiro, de um só princípio, como está dito aí no slide, o arqué. E aí, veja, Tales, para ele, a água. Para ele, o primeiro elemento é a água. E a água derivou tudo. É verdade? Não. Mas ele disse isso. A época era a verdade dele. É lógico? É. Não é verdade, mas é lógico. É lógico por quê? Um negócio muito simples. Tire a água. Tire a água. Não é? Nós somos formados quantos por cento de água? Quantos por cento em nós tem de água no nosso corpo humano? Então é lógico. Anaximandro. Aliás, antes de Anaximandro, eu vou falar de Anaximenes. O ar. Tire o ar. Ou, não é, o Anaximandro, que é uma pessoa muito sagaz, perspicaz, quando diz que o elemento primeiro é o apeiron, é o infinito, é o indeterminado. É aquilo que você não vai conseguir definir nunca, determinar nunca, mas ele é o responsável para todas as outras coisas existirem. Então, percebam, né, que, de certa forma, os filósofos, a maioria deles, vai buscar no mundo natural a origem das coisas. Seja água, seja terra, seja ar, seja fogo, seja os 4 elementos, água, terra, ar e fogo, no processo de mistura. Né? O nosso Aristóteles vai falar, né, desse processo de mistura, de composição das coisas, da transformação de umas coisas em outras coisas. Portanto, é no mundo físico. Lembre-se o que significa a physis, que é o elemento de emergir, de fazer crescer, de brotar, de vir a ser. Então, não é? Para a escola de Mileto, esses elementos fazem parte, ou são, né? Esses elementos são a origem. Claro que, para alguns, é um elemento só, né? Ou seja, a água define tudo, ou o fogo define tudo, ou o ar define tudo, né? É o primeiro elemento. Vou agora pedir a vocês, certo, que acessem um link para que a gente veja um vídeo, certo? Vou pedir para vocês, se eu parar aqui a apresentação. Aliás, não vou parar a apresentação, não. Vou pedir para que vocês acessem esse vídeo, porque vai estar falando um pouco, certo, desses elementos primeiros, ok? Então, acesse esse vídeo do YouTube e nós vamos voltar daqui a pouco, quando o vídeo terminar. Portanto, linkado aí com a nossa discussão. Claro que o vídeo vai até a Idade Média, mas para que a gente perceba como os filósofos do passado, especialmente, não é, das escolas filosóficas, sejam elas, não é, de Mileto, depois da escola matemática, que é a de Tales, não é? Aliás, é a pitagórica, a de Pitágoras de Samos, ou seja, essa escola
que é a escola atomista, que é a escola, como foi dito aí, que foi responsável pela descoberta do elétron. E de onde vem esse elétron, minha gente? Vem a partir dos átomos ou das partículas que foram, né, descobertas lá por Leucipo e por Demócrito. Ou seja, né, em função deles, não é? Vou mostrar para vocês aqui algo. É bem antigo, né? Hoje, o meu celular está ali como câmera, como webcam, né? Mas hoje nós não precisamos mais disso, certo? Desta máquina fotográfica que dentro dela tem eletrônica. Foi a partir da descoberta dos elétrons ou das partículas, dos átomos, lá atrás, e uma pequena partícula daquelas que foram descobertas por Leucipo e por Demócrito. Demócrito foi o elétron. E aí o filme coloca isso. Já pensou? Né? A máquina fotográfica ou o rádio. Ou o rádio. Não é? O radinho aqui de pilha, que é um radinho pequeno, e muitas outras coisas que eu tenho aqui, antigas, na minha biblioteca. Portanto, graças a essas investigações, a essas, de certa forma, observações, a essas especulações, como nós vimos aqui, eu disse para vocês que a filosofia ela foi muito especulativa, nós, não é? De certa forma, chegamos a esse momento, que é o momento de termos, digamos assim, o auge de aproveitarmos dessas grandes descobertas, sejam elas na água como elemento importante, no fogo, nos 4 elementos, na própria terra, nas partículas, ou seja, nos elétrons. Muito, mas muito importante essa descoberta. E esses, como nós colocamos aqui, esses arqués, ou seja, princípios geradores. Claro que os gregos, esses filósofos, eles não estavam pensando com os mitos, com as lendas e com as religiões. Portanto, eles não vão dizer que foi Deus que criou a primeira coisa. Eles não vão dizer. Por quê, né? Porque eles não são religiosos. Eles não estão vendo pelo prisma religioso, mas eles estão vendo pelo prisma científico ou pelo prisma da racionalidade. Portanto, não é? Em tese, eles vencem os deuses nessa explicação. Ou eles colocam uma outra forma de apresentar o princípio primeiro. Todos eles têm a verdade absoluta? Não, não tem. Como nós vimos, e o próprio vídeo colocou isso, não foi a água o elemento primeiro, mas ela é importante. Não foi o ferro, não foi o fogo. Nós não temos ainda, não é, uma origem, não é, para dizer absolutamente foi essa. Daí, por exemplo, a religião servir como elemento, digamos assim, fundante desse arqué. Para aqueles que acreditam na religião, Deus vai ser o princípio de todas, não é, as coisas. Para aqueles que acreditam nos elementos da matéria, nos fenômenos naturais, na física, aí eles vão buscar, né, essas coisas, né, ou essa primeira coisa, ou essa primeira causa, que vai definir, neste caso, as outras. Como eu disse para vocês, o Anaximandro, quando fala do apeiron, ele é muito inteligente, né? Porque ele determina qual é esse primeiro princípio. Ninguém vai perguntar de onde vem o indeterminado, mas com certeza perguntaria de onde vem a água, de onde vem o fogo, ou de onde vem o ar, ou de onde vem a terra. Ok? A próxima aula nós vamos tratar dos pitagóricos. Nós vamos falar da escola matemática e
não é? Nós vamos ver uma polêmica muito interessante entre dois filósofos muito importantes na filosofia, Heráclito e Parmênides, né? Nós vamos ver isso na próxima aula. Eu espero que vocês tenham, né, compreendido a aula de hoje, espero ter sido, neste caso, bastante claro. Tem alguma dúvida, minha gente? Não, tudo bem.